Pregação, cara. Fala isso aí, sua voz. Glória a Deus. Tá saindo não? Tá desligado o microfone. Aham. Ô, glória. Vamos lá? Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos lá. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe esta noite de quinta-feira, dia 30 de setembro, para a glória do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa vos abençoar. Para a glória do Senhor, uma boa noite a todos que nos ouvem. Iniciamos mais uma programação Rompendo Fronteiras, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que Jesus está presente, porque a Bíblia nos fala, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor estará presente. Então acredito que nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Quero louvar a Deus aqui pela vida da Rose, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Rose, A paz do Senhor Jesus a todos. eu só tô com um pouquinho aqui de dificuldade aqui, que tá pulando aqui, ó. Louvado seja Deus. Ô glória. Amém? Isso. Quero louvar também a Deus pela vida do Wellington, que Deus possa abençoar o Wellington. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém, que Deus possa abençoar a varoa também, que está junto com ele. Diaconisa Marcela, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós iniciamos mais uma programação Rompendo Fronteiras. Vamos apresentar a Deus este momento maravilhoso para a glória do Senhor. Nós estamos vindo de um culto cheio da graça, da presença de Deus. E o que nos resta aqui é continuar na presença do Senhor, amém? Então vamos apresentar a Deus nessa noite. Você que pode estar em casa, que nos ouve, se quiser sentir no seu coração assim, de pegar um copo d'água, nós vamos fazer esse ato profético para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tá ouvindo perfeito aqui? Perfeito. Amém. Glória a Deus, que o meu aqui tá pulando aqui. Mexe aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar a Deus então nessa noite? Soberano bendito, eterno Deus, Pai, diante da tua graça, tua misericórdia nesta noite, Senhor, eu quero apresentar a vida da Marcela, eu quero apresentar a vida do Wellington, da Rose, eu quero te louvar, Senhor Jesus Cristo, neste momento por esta programação, que verdadeiramente ela possa romper fronteiras. Eu te louvo, Senhor da glória, pela vida do David, que a sua presença também nos traz alegria. Eu quero louvar, Senhor Jesus Cristo, aleluia, pela TV Like Life, aonde é um canal, Senhor da glória, que tem abrido as portas para que nós possamos pregoar o Evangelho, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor Jesus Cristo, neste momento, pelaqueles, Senhor da glória, que estão nos ouvindo, que o Senhor possa ir de encontro com a vida de cada um dos seus filhos, abençoando também, Senhor da glória, aqueles que estão nos leitos, nos hospitais, desenganados pela medicina. O Senhor conhece a sua estrutura, a sua necessidade. A tua palavra nos fala, Senhor da glória, que quando Ezequiel estava naquele vale, o Senhor falou para ele: filho do homem, profetiza. Ele foi ver, Senhor da glória, o que se poderia viver, ele foi tentar diagnosticar, mas ele viu que só o Senhor poderia fazer. Então nesta noite, Senhor da glória, nós acreditamos que o Senhor pode, assim como aquela palavra foi pregada através da vida do teu filho, Senhor da glória, falando, aleluia, que o Senhor pode, o Senhor tem poder. Eu acredito, Pai, que o Senhor tem poder de libertar, de curar, de fazer coisas grandes e firmes que ainda nós não sabemos, para a glória do teu nome. Abençoa esta noite, esta programação, em nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar esse trabalho aqui então, Rose, para a glória do Senhor. Aleluia. Cujo aqui nós vamos falar hoje, o tema aqui é sobre Jesus. A Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, aqui nós podemos apresentar Jesus, mas nós vamos trazer aqui o nascimento, o propósito de Cristo. E você que nos ouve, tiver dúvida, fala aqui, mandando mensagem para a glória do Senhor dos Exércitos. Amém? Livro de Isaías, capítulo de número 7, verso de número 14, para a glória do Senhor.
só para nós possamos ler esse versículo. Quer ler, Rose? Só para nós embasarmos aqui, dentro da passagem bíblica, livro de Isaías, capítulo de número 7, né? Verso de número 14, para a glória do Senhor. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele o chamará Emanuel. Emanuel que significa Deus conosco, né? Eu louvo a Deus aqui, o presbítero Wellington, porque quem está falando desse nascimento aqui é Isaías. Isaías é conhecido como profeta messiânico, que ele foi um dos profetas maiores, que foi o que mais profetizou sobre o nascimento de Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, mas o Espírito que estava sobre ele, que ele fazia ele profetizar, ele está falando de um nascimento, de algo que estaria por vir muito mais além do que ele poderia imaginar. Então ele está falando aqui, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem concederá e dará à luz a um filho, e que se chama, que é uma virgem conceberá e dará à luz a um... Cadê? E será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então nós vamos ver aqui, Érito, que Deus já estava usando o seu profeta para anunciar a vinda de Jesus. Já estava usando o seu profeta para poder profetizar. E eu acredito que o próprio Isaías, falando isso sobre esta pessoa que iria nascer anos lá na frente, ele nem sabia do que estava falando. Porque o profeta, ele verbaliza aquilo que Deus manda, mas porém ele não sabe o que ele está falando, porque é algo do céu. Porque Deus te usa para falar com a pessoa, que é assim que é o profeta, né? Porque o sacerdote, ele oferece. O profeta é aquele que verbaliza. Então, o profeta está falando aquilo que Deus manda sem saber o que ele está falando. Porque você não sabe da vida da pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus te revela e você vai lá e fala. Então foi isso que aconteceu com Isaías. Deus está falando para Isaías falar algo que estava por vir, que é Emanuel, o presbítero Wellington. É uma história que ele foi teve esse privilégio, né? Um dos maiores profetas do Antigo Testamento, conhecido como o profeta maior, justamente por esse ato, né? E por isso que ele era conhecido como profeta messiânico, por anunciar, por ser um dos profetas que anunciou o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Inclusive ele vai dizer aqui no capítulo 9, versículo 3, que um menino nos nasceu, e um filho nos deu. O princípio está sobre ele, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Meu Deus do céu. Isso aí é uma legalidade que Cristo tem que ninguém tem. Nós podemos falar de uma hierarquia, Rose, angelical. Nós podemos falar mas só isso aí é uma dádiva que só Deus tem. E nós podemos entender que nós, como ser humano, se nós falamos assim, nós precisamos de paz. Então nós podemos buscar em Jesus, porque a Bíblia nos fala que ele é o príncipe da paz. Então é isso, ele tem isso com ele, né? Qual que é o outro versículo aqui para nós entrarmos dentro da mensagem aqui, Rose? Em nome de Jesus? No caso, ele já leu esse aqui, né? Que o menino nasceu, um filho que foi... Tá, passa o outro versículo aí. Então, esse aqui. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegra-se, agradecida, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar aquela saudação. Mas o anjo lhe disse, não temas, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um menino, não, a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Lucas 1, 28, 30. Olha só, Elito.
A palavra que você ministrou hoje, ela coincide com Isaías. é a mesma direção. Porque nós vamos entender aqui, como você ministrou hoje, que Zacarias, que ele vem da classe sacerdotal de Abias, e Isabel, ela vem da classe de Arão. Nós podemos entender que, como a Bíblia nos fala, que eles eram irrepreensíveis. Quando fala de irrepreensão, Rose, é eu querer ver algo de errado em você e não poder, e não enxergar, e não ver. Porque você tem tudo, você tem todas as qualidades que Deus quer. Porque Zacarias, a Bíblia vai nos falar que ele tinha um projeto, um desejo, isso nunca aconteceu. Mas isso não afastou ele de estar na presença de Deus. Então nós vamos entender que aquilo que eu quero muitas das vezes não é aquilo que Deus quer. E quem sai frustrado nessa não é Deus que nos chamou. Somos nós que achamos que Deus não quer fazer o que nós quer. Mas na verdade a Bíblia nos fala que ele era irrepreensível. Você sabe o que é você querer buscar a Deus por um propósito e não acontecer? E por mais que não aconteça, você não abre mão? Eles estavam lá e a Bíblia nos fala que Deus agora envia um anjo para falar com Zacarias. Aonde vai falar que Deus tinha ouvido as suas orações. Então nós podemos entender aqui que o nosso clamor, as nossas orações, as nossas petições, ela tem um carimbo, ela tem um endereço, ela tem um destino. E isso é como a Bíblia nos fala no livro de Isaías, que os seus ouvidos não estão tapados. Então Deus, ele ouve o nosso clamor. Aí a Bíblia vai nos falar que a criança ia nascer da sua esposa, que era uma mulher já avançada de idade, e nasceu. E 6 meses depois, o mesmo anjo que falou com Zacarias foi o mesmo anjo que falou com Maria. Falando que agraciada sejas tu. É uma saudação que o anjo deu para ela. E ela ficou perturbada em seu coração, como você leu. Ela falou, mas que palavras são essas? Porque ela foi escolhida. Então nós podemos entender que nós somos escolhidos por Deus. Amém? Então nós vamos aprender que se nós somos escolhidos por Deus, então nós vamos ser gerador de milagres. A Maria, ela foi escolhida por Deus, uma mulher pura, virgem, foi introduzida pelo Espírito Santo e nasceu Jesus. Então, Jesus, ele é claro que isso foi um milagre, não tem como, né? Não tem como nascer porque foi fruto do Espírito Santo, mas você vai ver que teve tudo um anúncio antes, foi tudo uma formação. Deus já estava preparando o Hérito. E nós podemos aprender isso, que para você estar na sua posição que você está, Deus te prepara. Para você poder louvar e estar na posição do louvor, Deus te prepara, porque não é de qualquer jeito. Deus usou o profeta aqui, chamado Isaías, para preparar o terreno. Para preparar, e foi o que aconteceu aqui. Então nós aprendemos aqui, Hérito, que o fruto do milagre já estava sendo profetizado há muito tempo lá atrás. E Deus fez uma grande obra. Então nós aprendemos aqui que Deus, ele pode usar qualquer um aqui, Hérito, como profeta, para que possa anunciar o que está por vir. Assim, eu acredito assim, que usar qualquer um ele não usa. Mas eu acredito que ele primeiro, como você falou, ele prepara. Que a Bíblia diz que no capítulo 6, uns capítulos atrás, de Isaías mesmo, a Bíblia vai dizer que ele olha para o povo e ele se acha incapaz de profetizar, né? Ele disse, Senhor, como eu posso profetizar no meio do povo de impuros lábios se eu sou um homem de lábios impuros? Ele vai pedir para Deus purificar, como você falou, para Deus preparar ele, capacitar, para que até que então ele venha. Eu acredito que qualquer um não pode profetizar, porque não é para qualquer um, não é qualquer pessoa que vai chegar e vai dizer, não, isso vai acontecer, isso vai assim. Não. Primeiro vai ter que passar por um processo de preparação, de capacitar, dele se achar, de Deus ver que a pessoa está preparada, que ele vê que a pessoa está preparada para fazer aquele falar, como Eliseu falava, né? Mas existe assim também, Hérito, eu vejo dentro disso que
existe o profeta. Eu não quero falar da jumenta. Eu não quero falar mas eu posso falar de Balaão. Porque Balaão, nós vamos ver na Bíblia que ele era um agoreiro. Ele não servia a Deus. E Deus chamou ele como profeta. Então ele ele não se converteu. Mas ele foi um canal de bênção para a nação de Israel. Para que ele pudesse transmitir a palavra do Senhor. É claro que a formação que nós temos, porque se você é pastor, você tem que estudar, você tem que buscar e granjear os talentos para que você possa reger a igreja, para que você tenha já que você tem essa unção pastoral, você tem que se formar nisso. Mas eu acredito que Deus ele pode te usar dentro das necessidades. Então, Isaías, ele era profeta. E dentro disso, ele teve que ter para ter essa formação, ele teve que passar pelo processo. Mas tem gente que não passa pelo processo, tem gente que Deus usa ali e ali se estaciona. Mas você que tem um chamado, você tem que dar aquela continuidade. E foi o que aconteceu com ele. Isso é até algo que a gente já entramos em debate, assim, questão dessas coisas, de falar que Deus usa, Deus não usa. No meu ver, eu acredito assim que Deus toca. Deus toca. Um exemplo. A Bíblia diz o que eu falei hoje ali. A Bíblia diz o que nosso pecado é que faz divisão entre nós e nosso Deus. Aí uma certa pessoa falou assim para mim, mas Deus ouve a oração que está no pecado. Por quê? Aí falou assim para mim, mas o que o pai não ouve, o pai não ouve o que o filho está pedindo, ele só não vai fazer porque o filho está em desobediência. Sim. Só que a Bíblia vai dizer o quê? Que o nosso pecado faz divisão entre nós e nosso Deus. Se faz divisões, e a Bíblia diz que o nosso pecado ele cheira, ele fede as narinas de Deus, então não tem como Deus ouvir. Verdade, ele vai só sentir. Então ele vai só sentir. Então acredito que Deus toca na pessoa, no não crente, até mesmo no desviado, a pessoa que conhece, para nos abençoar. Tanto nos abençoar como abençoar quem está próximo da gente. Agora que assim, na parte de Deus usar para profetizar, já se torna algo mais com mais responsabilidade, né? É como se fosse, é uma intimidade a mais. Isso é uma intimidade muito grande, né? Algo muito grande que tinha que ser, como você falou, tinha que vir uma preparação primeiro. Porque se fosse assim, tipo, de Deus pegar uma pessoa, qualquer um, e já blogar, por exemplo, só para profetizar, não teria preparação, hoje não existia. E principalmente quando você conhece, né? Então, quando você é conhecedor. Quando você é conhecedor e você vê que não tem toda essa intimidade com Deus para te falar que é realmente aquilo, né? Porque a gente vê próprio dentro da Bíblia que não foi de qualquer forma que os profetas eles profetizaram, certo? Eles passaram por um processo de purificação, foi um aprendizado grande. Né? Foi um aprendizado grande. Como a gente viu aqui Isaías estava de frente do povo, disse, Deus, o que eu vou falar desse povo? O povo é um povo de puro lábio, eu sou um homem de lábios de puro e agora? Sim. Aí Deus falou o quê? Vou pegar o tenaz e tocar na sua boca, uma brasa viva do altar, tirar o altar e tocar na boca dele, né? E purificou, primeiro purificou os lábios dele para depois enviar ele. Não é assim? Jeremias, o quê? Jeremias passou por outro processo totalmente diferente. Deus disse para ele, antes de tu nascer, eu já te conhecia. Antes de sair da madre, eu já te santifiquei. Então o Senhor já vinha preparando Jeremias do ventre. Verdade. Deus já conhecia Jeremias. Aí disse, Senhor, eu não sei falar, e agora? O Senhor disse para ele, não, Jeremias, eu que ponho todas as palavras na tua boca. E dentro disso eu não posso colocar aqui que é claro que tudo há uma preparação e você entender o chamado. Hoje você é um presbítero. Hoje você é um presbítero e você se enganjou nesse evangelho e amanhã você é pastor e está regendo igreja, porque não tem como você permanecer no mesmo nível, você que busca Deus. Mas você entender o chamado de Deus é uma vitória na sua vida, porque você jamais vai deixar de ser a mesma pessoa. Não tem como você ser a mesma pessoa entendendo o chamado de Deus, a não ser se você estacionar. Isso aqui eu costumo dizer que se Deus, o presbítero Wellington, ele te escolheu, Deus te escolheu, aí o Wellington não quer fazer, aí Deus vai lá e tira o Wellington e coloca o pastor Dallas para fazer. Levanta quem quer. Não, mas acontece um detalhe, isso que eu falo isso, porque significa que Deus errou na escolha. Por que Deus te escolheu para amanhã tirar você e colocar eu? Porque Deus não tem como errar na escolha, porque Ele conhece as suas limitações.
Ele sabe do seu temperamento, ele sabe que você é limitado, ele sabe que você vai falar não ou que vai falar sim, sabe que você tem aquela vontade ou pouca vontade. Deus sabe. E por que ele te chamou? Então você vai entender que Deus, ele não errou na escolha. Se ele chamou você, então você que vai dar continuidade nisso. Então se você é profeta, aí a Bíblia nos fala lá que Eliseu, ele passou pela escola dos profetas. Onde Jesus também, não teve um tempo do apagão, vamos dizer assim, sobre a vida de Jesus, porque Jesus ele vai aparecer lá no templo, lá quando tinha 12 anos. E onde está a história de Jesus depois? Ele está nas escolas do profeta. Porque não tem como eu falar da Bíblia sem estudar a Bíblia. Não tem uma revelação da palavra sem eu buscar aqui a palavra. Então, quando vai falar de Jesus Cristo, do nascimento, nós podemos entender que as pessoas já estavam esperando isso. Tem pessoas que ouviram falar do nascimento e já estava pronto, porque sabia do Messias. Mas para isso, pegar as escrituras para dar continuidade na história. Então nós vamos aprender que é através da Bíblia, que ela é um mapa, ela que vai nos dar a trajetória para que nós possamos alcançar. Pode falar, Rose. É bem assim mesmo. Mas tem gente que fala com propriedade, mas não conhece realmente o significado, né? Mas acontece. Enfim. Então vamos aqui, deixa eu ver. Foi assim que o nascimento de Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isso aqui é uma prova, né, Elito? É uma prova. Vamos dizer aqui que você está prometida à sua esposa. Está prometida. Então, daqui 6 meses vocês vão se casar. Elito e Marcelo. Aí, no dia do casamento, a varoa vai lá e fala assim: Elito, eu tô grávida. É forte. Pera aí, nós não tivemos um relacionamento. Como assim? Você não se desposou a mim. Ah, mas foi Deus que me engravidou. Irmão, tem que ser crente. Hã? Porque tem coisas que você lê. Se você lê, eu falo de entre linhas. Tem coisas que você lê, você passa batido. Mas se você ler e meditar em espírito, você vai falar: se não tiver pronto, eu também vou abandonar e vou embora. Porque na verdade José, ele ia se desposar, ele ia mandar ela embora. Mas a Bíblia nos fala que quando ele foi dormir, o anjo foi ter com ele. E para o anjo ter com a pessoa, é porque ele está esperando algo também. Porque pode ter certeza, porque a Bíblia nos fala que ele era um homem de boa índole. É um homem de respeito. Era um homem também que era empresário, que ele era carpinteiro naquele tempo. Era um homem que também poderia ser cobiçado por outras pessoas, outras mulheres. Mas também estava esperando a pessoa certa, porque quando você espera a pessoa certa, é para que você venha casar e envelhecer do lado dela. Então nós podemos entender que ele estava esperando. E quando ele acredita que achou, agora vem uma pessoa e fala assim: ó, tô grávida e é do Espírito Santo de Deus. É simples a palavra, né? E para acreditar agora, como é que fica? Hoje, no nosso meio atual que a gente vive, é difícil. Eu acredito que existem homens e mulheres de Deus, sim. Mas para chegar nesse ponto de, um exemplo, de chegar assim, que nem você acabou de citar aí, dela chegar, Deus aparecer para ela, porque a Bíblia vai dizer que nem você falou, a Bíblia vai dizer que quando o anjo aparece a Maria e diz para ela que ela vai gerar, que Deus achou graça nela e ela vai gerar, Josué, quando ela vai contar para José fica indignado. Porque como é que a Bíblia não relata, mas como Mas ele você me traiu, né? Não, mas, então, mas é claro. Foi o primeiro pensamento que ele você não relata, mas que ele teve, né? Como assim você está grávida? Verdade. Eu acredito que se fosse hoje, no nosso tempo, por mais que a gente seja homem e mulher de Deus, ia ficar aquela dúvida, ia ficar aquela coisa. E você ia aceitar. Ia ficar tipo. Desconfiança, né? Você ia aceitar, mas não ia não é se conformar, aceitável. né? Nos mundos atuais hoje é inaceitável.
É como, se fosse uma traição. Você aceitar, mas se conformar. Não. É que ele ia ficar martelando sua cabeça, martelando, até você chegar à conclusão de como aconteceu. Aí você vai falar, meu Deus, mas como que a pessoa... É bem estranho. Não, é uma realidade. Mas nós vamos ver que é espiritual. Porque o anjo, porque teve um anjo para trazer a mensagem que foi Gabriel. Ele vai aparecer 2 vezes na Bíblia. Que foi falar com Zacarias e falar com Maria. Sumiu. Este anjo que vem trazer agora o recado para ele não perturbar o seu coração, porque era fruto do Espírito Santo, já não fala o seu nome. Já é anônimo. Mas conforta o seu coração. Porque a pessoa... Porque assim... Deus não vai fazer nada para que venha confundir e envergonhar. Se é obra de Deus, Jesus nascer através de uma mulher que nunca se desposou com um homem, por que agora essa pessoa que está prometida a casamento vai desfazer? Não tem como. Então Deus já preparou tudo, mano. Por mais que a mente humana fale assim, você pecou contra mim, você errou, você transgrediu, você fez algo aí, Deus foi lá e interviu. Enviando o anjo para que pudesse não escandalizar. E tá aqui, ó, né? Aí José teve dificuldade em crer no que ocorrerá e pensou até em anular o casamento, mas assim foi visitado por um anjo em um sonho e confirmou o feito milagroso. Ou seja, ele fez que nem ele... Não, na verdade ele teve que ter um anjo para confirmar mas que homem sim. Mas quando nós falamos anjo, nós podemos até falar de uma teofania aqui, que é o próprio Deus falando com a pessoa para que você não vier. Assim, por mais que o anjo falou com ele e ele teve a visão em sonhos, ele teve que acreditar naquilo. Porque ele podia ter dormido de barriga cheia e o anjo apareceu para ele e falou, isso aqui não é de Deus, não. Mas quando é de Deus, a alegria, ela é constante, ela permanece. Na verdade é assim, eu acho que quando é de Deus você não se preocupa. Não, você não se preocupa. Não, você vai e você fala assim, meu Deus, eu tô bem. Você ouve uma notícia e você fala, amanhã eu tô melhor e a ficha caiu. Não, mas na verdade, nós somos crentes. E pelo fato de nós falar que nós somos crente significa aquele que crê. Nós cremos em Jesus. Então, você é crente, você abre mão de muitas coisas do mundo. E por isso que você é provado. Então, dentro disso, só para você entender, Rose, então dentro disso, vai vir algumas provas na sua vida que vai fazer te esmorecer. Porque você pode falar, você tem fé, é fácil. Não é fácil. Não, aconteceu um fato comigo essa semana, que não vem ao caso, mas eu não me preocupei. Então, eu não me preocupei, eu fiquei triste porque eu acho que eu deveria ter tomado mais cuidado. Mas então, eu não me preocupei. Mas há coisas distintas. Porque às vezes que para você não é prova, pro Hélito é. Aquilo que é simples para mim, às vezes para Marcela pode ser difícil. Então, assim, há uma preocupação. Há algo que gera. É aí que entra que eu comparo, que a gente pode comparar o fato de Tomé, quando Jesus ressuscita, né? Ele diz, eu não acredito se eu ver. Muita gente critica Tomé, mas ele agiu da forma certa. Porque e ele foi um bem-aventurado, Ele foi bem-aventurado. E ele agiu de forma certa, porque ele falou, eu tenho que ver para crer. Eu quero ver se realmente se é ele mesmo, se está furado mesmo o braço dele, a mão dele está furada. Sim. Porque que nem José. José, quando Maria contou para ele ficou atribulado. Ele ficou sem acreditar. Ele ficou sem chão. Na verdade, ele queria pegar ela e entregar por debaixo dos panos, porque se ela falasse publicamente que estava grávida, sem ter um relacionamento com ele, ela poderia morrer apedrejada pela lei. Então, ele conhecendo ela também, e sabendo da história dela, que era uma mulher, sempre foi uma mulher certa, ele falou, vou te devolver e fica tudo por debaixo dos panos. Não, eu acho que o José ele pensou assim, ele falou, meu Deus, nós quebramos as regras. Porque, tipo, também pro olho no caso, na época, né, eu acho que as pessoas iam pensar assim, talvez não esperou até o casamento, então, se antecipou. Não, mas se antecipou, tá bom, porque ele poderia sofrer até algum dano, mas ninguém via morte, porque ela já estava compromissada a ele. Agora, a pessoa, porque assim, nós estamos marcando uma data de casamento,
vamos daqui a 4 meses. Mas nós não vamos ficar se encontrando de beijinho no cantinho, não. É você lá e eu aqui, para que no grande dia nós venhamos nos encontrar. Agora, antes, faltando a data de nós se encontrar, você aparece com a barriga de... Não, o que é? O que é? O que é? Douglas, foi o Espírito Santo. A palavra é simples, mas para fazer crer, é o Espírito Santo, ele mesmo que vai nos dar a direção para isso. Porque senão não dava. Não tem como, não tem como. E ele ia entregar ela. Mas a obra é de Deus. E Deus não deixa ninguém confundido e envergonhado. Pra você ver, né? Que a incredulidade não estava só no Tomé, né? Sim. Muitos acham que a incredulidade foi só Tomé que tem incredulidade. Não foi só na vida de Tomé que tem incredulidade, né? José foi incrédulo se separar para precisar a atenção para mas se for para falar isso, nós vamos longe. Porque tem muitos na E foi necessário o anjo ir até ele dizer, José, calma aí, José, não é assim não. Não, então, tipo, os homens já eram desconfiados desde lá das Não, antiguidades. então, mas isso aí... Não, então, mas assim, eu não vejo... Eu não posso falar que os homens sempre foram desconfiados. Nós estamos falando de um ato que é mesmo... Que não é normal. Não, mas qual foi a pessoa na Bíblia que nasceu de uma virgem? Não existe isso. Então, aconteceu com... Eu sou a pessoa que foi carimbada, que foi José. E a pessoa vem falar que está grávida sem antes ter um relacionamento. O cara tem que ser mais do que crente, mano. Então não é desconfiança do homem. É que isso vai gerar em qualquer um. Não, é igual. É a mesma coisa, vamos lá. Agora, já pensou? Eu vou colocar, eu vou nem colocar o Eric, vou colocar eu. Eu vou lá e falo, Rosa, eu conheci uma mulher, fui dar a paz do Senhor, e ela falou que está gerando uma criança de mim. Você vai acreditar? Lógico que não, né? Então, mas eu tô falando que é 2 pesos e a mesma medida. Você vai ver que, então você vai ver que o anjo falou para ele de uma situação que era difícil na data, naquele tempo, porque nós estamos falando de lei, de preconceito, de religião. É caso de morte. Então ele teve que ter essa intervenção divina. E quem fez isso aí foi Deus. Então Deus preparou tudo para que o nome dele venha a ser glorificado. Eu acredito que o mesmo anjo que falou com ele, né, para ele ficar em paz no coração, eu acredito que foi o mesmo anjo que falou assim, ó, quando Jesus nasceu, sai-te daqui e vai para o Egito, porque vão querer matar o menino. E ele ouviu a voz do anjo. E foi feito, né, isso aí, né, que onde que foi fazer lá as documentação, tudo, e o mesmo anjo, Wellington, vai falar, a Bíblia fala assim, ó, que o anjo também aparece para ele de novo e manda ele voltar para Belém, porque aqueles que queriam matar o menino já estava morto. Então você vai ver que o anjo vai falando com ele várias e diversas vezes, e o nome de Deus foi glorificado, amém? Você vê uma coisa assim, nossa, que é tão de Deus, assim, tão fora do normal, que a Bíblia diz que quando Maria que foi a graça, ela vai visitar Isabel, porque Isabel está muito grávida, a Bíblia diz que João Batista pula na barriga dela, né, e ela sente a presença de Deus, quando ela toca, né, abraça Maria, né? Ela sente a presença. Então ali já estava testificando ali. Já estava testificando. E por que aconteceu isso? Um milagre, na verdade. E por que aconteceu isso, Wellington? É porque você vai ver que Isabel, ela está na sua terra, e Maria, que já estava preparada para casar com José, a Bíblia nos fala que ela sai de lá e fica até nascer o menino. Depois de 6 meses ela volta. Quando ela volta, ela está grávida. Então é a hora que ela vai conversar com José. Então é difícil de ter essa crença, de você acreditar. Entendeu? Dentro de um lugar religioso, um povo que totalmente oposto de nós aqui. Aonde que a própria lei dá a condição da pessoa morrer apedrejada. Como é que fica essa situação? Mas a Bíblia nos fala que o menino... Mas eu acho que nos dias atuais, eu acho que assim, a gente que está na igreja, que a gente tem um cargo, tem então assim, as pessoas não esperam-se da gente. Então a gente vai ser apedrejado também por conta disso, porque assim, a partir de hoje, a Rose não vai estar mais na igreja. Mas por quê? Aí o pastor, né, vai estar sozinho. Mas tem uma série de coisas. Tá vendo? Vai ter
os comentários, né? Mesmo sabendo que jejua, vai pro monte, faz... Então, assim, as pessoas criam, elas têm um pouco... Elas cobram isso de você, né? E você imagina como que seria nas antiguidades. Lógico que as coisas iam acontecer e elas também iam ser cobradas pelas suas ações. Jesus, ele nasceu e ele confundiu, o nascimento dele confundiu muitas pessoas. Porque o Messias, as pessoas jamais imaginariam que ele ia nascer numa manjedoura. Era num estábulo. Manjedoura é onde é o coxo do animal onde que ele come. Foi forrado com palha onde Jesus nasceu. Entre os animais ali. E as pessoas estavam esperando um Cristo que ia remer a nação de Israel. Ele vinha como se fosse numa alazão. É como se fosse mudar a história daquilo ali. Como de fato mudou, mas não era daquele jeito que eles imaginavam. Porque quando Jesus nasceu, Roma predominava. Nós podemos entender que, só para não fugir um pouco aqui, você vai ver que Judas, ele queria ajuntar dinheiro para comprar o povo, para lutar contra os romanos. Era uma das moedas que eles queriam pegar para juntar lá, porque Roma tinha um predomínio. Mas nós podemos entender que Jesus, ele ensinou seus discípulos. E como que ele ensinou seus discípulos? Dá a César o que é de César. Nós temos que dar a Deus o que é de Deus. E o que nós temos que dar a Deus? A honra, a glória, o perfeito louvor, a nossa adoração. E nós estamos aqui para aprender isso. Então nós temos que ter esse desejo na nossa alma, no nosso coração. E carregar no nosso cotidiano. E é que nem você acabou de falar, né? Você vê como acontece, tudo se encaixa, né? Sim. Como você acabou de falar, Deus não erra na escolha. Deus não errou na escolha de escolher Maria, né? Para degraciar ela. Mas, por outro lado, vamos olhar o trabalho de Deus. Se não fosse o trabalho de Deus e ela rejeitasse, ela seria apedrejada, ela seria morta. Verdade. Porque naquela época, se ela fosse A lei era rígida, então a lei rigorosa. ia ser apedrejada. Para você ver, né? Você falou que Deus não erra na na escolha. escolha. Só que, antigamente, era diferente de hoje. Antigamente, Deus falava a pessoa. Hoje não. Hoje Deus fala e Deus dá o livre. Deus dá o livre para vir para a pessoa escolher se quer ou não. Essa liberdade. Dá a liberdade da pessoa escolher. Então, ou seja, Deus falou com Dallas, mas você não é evangélico, Deus você tem que se converter. Só que a escolha está na sua mão, se você quer ou não. A decisão é sua, de você servir ou não servir. E ele te dá opções também. Ele te dá opções. Então você hoje é totalmente diferente. Verdade. Mas eu concordo com o que você está falando. Eu concordo. Eu só. Acho que veio aqui na minha cabeça que algo aqui. Porque assim. Eu quero implorar para que o Wellington venha servir a Cristo. Eu quero implorar para que a Rose venha louvar a Deus. Mas nós temos assim, um costume de nós evangélicos de pregoar a palavra e no final nós falamos assim, você quer aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma? Mas você já reparou que Jesus Cristo ele é rei? E se nós colocarmos como súdito, quem manda em nós é o rei. E como que o súdito vai falar, eu aceito o rei? Não existe isso. É verdade. Então, nós não temos que ficar implorando. Vai para a igreja. Tem que louvar a Deus. Leva as crianças para adorar o Senhor. E se você não fazer, Deus tira, Deus faz. Não. Não, é hoje que as pessoas impõem. Tipo, nós temos que servir a Deus pelo aquilo que Ele é. Você disse, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Nós temos que louvar a Deus pela sua, não pela sua benfeitoria, pelos seus milagres sobre as nossas vidas. Nós servimos a Deus porque Ele é poderoso. E para você ver, não fugindo do que a gente está, dentro da porta que a gente está batendo, mas para você ver, se você olhar nesse fato de escolher, Deus não escolheu Saul? Deus escolheu Saul, mas Saul estava fazendo o quê? Saul escolheu fazer o quê? Escolheu não servir, escolheu fazer tudo errado. Aí Deus vai para Samuel, até quando vai ter dó de Saul? Samuel, para mim não serve, Samuel. Né? A Bíblia diz o quê? Que Samuel entra no seu quarto e chora, porque... Tipo assim, meu Deus, eu preciso dar mais uma chance. Samuel queria que ele servisse, que o Senhor visse alguém dele. Saul, ele teve várias chances. Mas ele foi totalmente para outro lado. Ele teve a oportunidade de servir, né? De fazer a coisa certa, mas ele escolheu fazer a coisa errada. Aí Deus vai dizer, eu rejeito Samuel, rejeitei, para mim não serve para ser rei.
Entendi. Né? Mas é assim mesmo. Né? É aquela Então, coisa, né? Eu vou brigar por você, pela É? sua alma, pela sua vida, mas você não quer. Né? Então, tipo assim, você coloca numa linha reta e ele, tipo, vai. Você volta de novo. A ele nossa vai. vontade é que ele, um exemplo, a nossa vontade é que a pessoa venha, sirva. Mas infelizmente a vontade não é só nossa a vontade. A pessoa tem que querer, tem que É almejar. porque assim, eu acho que é difícil também você Não, você apresentar. tem certeza. É difícil você apresentar alguém e a pessoa falar, é isso que eu quero. Precisa ser trabalhado, né? Hoje, infelizmente, você precisa É trabalhar. que eu sempre falo. E os líderes, eu acho, eles precisam ter força de não abandonar suas ovelhas. Eles têm que ser insistentes, não é nem... Tem que insistir, tem que ligar, tem que buscar, tem que... Porque é difícil. Inclusive, isso é algo que a gente conversa direto aqui, e a gente conversa. Tipo, a salvação, não é Ela é individual. obrigada. Ela é individual. Ela é por espontânea vontade. Se você quiser, mas se você não quiser, vem também. Né? Ou seja, eu não salvo dela não salvo você, eu não salvo ela. Então, ou seja, a libertação, para a libertação chegar até a gente tem que querer. Jesus diz que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Né? Mas se você está ali, está orando para a pessoa, você está ali se esgoelando, subindo um monte, campanha, igreja, vigília, consagração, e está orando pela pessoa, e a pessoa não quer libertação, você vai fazer o quê? Continua. Né? Você vai continuar, mas você não pode, a nossa vontade é que a pessoa seja liberta, mas ele não quer. Então, Deus não vai chegar e dizer, você vai vir a força, vem para cá. Você Não vai faz. ficar aqui e está aqui. Não. Ele vai esperar ele abrir ou ele dar lugar. Enquanto ele não der lugar, ele vai ficar. Até chegar um ponto de quê? De fazer como Saul, Deus rejeitar. Deus deixar, não. Agora ele está por si. Né? Aí é pior. Mas é assim mesmo. Eu quero louvar a Deus aqui pela vida da Ianca, tá? Um beijo no teu coração, Ianca, minha sobrinha. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Quero louvar a Deus aqui também pela Denis Silva. É isso mesmo? Denis Silva, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui. Quero louvar a Deus pela vida do Gustavo também. Gustavo é uma benção aqui. Pela vida da Geisa Entende? também, que ela não entrou nos comentários aqui, nome mas de ela está Jesus. no message. Aí, ô Varão, eu vejo aqui, ô Wellington, que nós todos temos uma oportunidade que Deus nos dá. Tá? Todos nós temos uma porta azul. E se nós saber entrar por ela, a nossa vida ela é mudada. E todos nós temos, eu acredito que nós somos um influenciador. Porque você é presbítero, tem muitas pessoas que te conhecem. A Rose, quantas pessoas te conhecem? Então você pode falar de Jesus, você pode proclamar o Evangelho, você pode falar. E você é exemplo para muitas pessoas. Saul, ele começou bem. Mas agora eu quero que você mostre para mim na Bíblia aonde que esse homem dobrou o seu joelho para falar com Deus. Aonde que esse homem falou assim, eu vou buscar. Então nós temos. Porque assim, ter compromisso com o Senhor não é simplesmente no culto de quarta, sexta e domingo. Ter compromisso com o Senhor não é só dentro da igreja. O compromisso do Senhor começa dentro já da sua casa, dentro do seu lar. A igreja é uma extensão. Porque a igreja em si ela não muda ninguém. Você que muda. Você que determina no seu coração e vai buscar a Deus na igreja. Porque na igreja não é lugar de você pedir. É lugar de você oferecer. E para você ver a diferença, né? Saul não quis fazer. A oportunidade ele teve, né? Ao contrário de Davi, quando pecou, quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi se arrepender. Foi dobrar o joelho em terra e dizer, Senhor, eu peguei contra ti, me perdoa, eu quero... Ele era rápido nisso, em reconhecer o seu erro. E Saul, ele não. A diferença de Saul era esse. É porque ele vinha pela lei e ele falava, fazer o quê? Vamos sacrificar. Porque se nós sacrificar, o nosso pecado é perdoado. E Deus já estava, vamos dizer que isso aí, fadado disso. Porque é melhor nós obedecer. E que não eu te falei, voltando da escolha, a gente está falando aqui, Saul não foi escolhido para ser rei, Deus não escolheu ele, Deus não podia usar ele, mas a Bíblia diz o quê? Que quando ele rejeita, a Bíblia diz que Deus permite que um espírito maligno da parte de Deus se apodere da vida dele. Quem vai tocar a harpa? Ele não podia ele mesmo, Deus usar ele para ele mesmo, né? Fazer ali uma oração, ou cantar um hino, sei lá, ou fazer qualquer coisa para que esse espírito maligno saísse.
Mas né? ele simplesmente ele nem... Mas não, Deus usa quem? Vai usar quem? A vida de Davi. Né? É bem interessante isso aqui de Saul, do seu chamado, porque o povo, a Bíblia nos fala que o povo tinha rejeitado a Deus e queria, como as outras nações, escolher um rei para que viesse lhe governar. E quem governava aquele povo era Deus, através dos juízes, através dos profetas, aqueles homens que estavam na frente, como nós vamos ver, que naquela época estava ali Eli, que era pai de Ofni e Finéias, como também aí entra Samuel, que é filho de Ana com Eucana, e aquilo, a Bíblia nos fala que aquilo entristeceu o coração de Deus, porque você tem Deus na sua vida e você escolheu ter uma pessoa do seu lado. Você rejeitou Deus, deixou de andar com Deus para andar com o homem. Então o homem é falho. É sujeito a erro, a fraqueza, a tantas coisas. É por isso que Aí vai a hora que entra Saul. É por isso que eu falo pra você que eu não acredito que Deus usa qualquer pessoa. É o que eu falei, eu acredito que Deus toca, mas que Deus usa assim, chega a ser um caso de a pessoa buscar, ganhar confiança, né? De ter uma intimidade, algo mais profundo. Porque para nós, um exemplo, que a gente sempre vê no meio evangélico, no mundo aí, a gente vê, para nós que busca, tá ali orando, tá ali campanha, consagração, Perseverante, né? Jejuando. E às vezes Deus não revela, Deus não fala, Não, Deus fica em silêncio. Hoje eu vi assim, uma coisa que a pessoa falou assim pra mim, aí ela tipo começou a rir, né? E eu falei assim, não, tá bom. Né? Aí fiquei paradinho assim. Aí eu falei, que foi? Aí tipo, aí eu tava orando e eu sabia que ia se confirmar hoje. E eu falei, tá bom. Mas eu também não quis perguntar o que era, né? Pra não ser discreta, mas enfim. E aí depois eu falei assim, não, aí virou pra mim o esposo dela e falou assim, agora eu acredito que realmente ela é uma profeta. Agora eu acredito. Eu falei, tá bom. Mas assim... O profeta é aquele, como o está falando aqui, o profeta é aquele que 30 dias verbaliza. orando, Ele verbaliza, Deus usa para falar o que está para acontecer, o que está por vir. Você vai falar algo que você não sabe, Deus vai falar assim, ó, daqui 3 meses, daqui 5 meses, você não sabe. Sim. Ele é dono do tempo, ele adianta. Então, mas Ele é o alfa, ele é o ômega. Então, assim, ele vai te usar para que você fale algo que você não sabe. Aí para você ver como tudo se encaixa, né? A Bíblia diz que quando Eliseu passava, muitos diziam, ali vai um homem de Deus, né? Imagina se tivesse uma vida tribulada. verdade. Aí outro exemplo que a gente pega dentro da Bíblia mesmo, a mulher lá, a viúva, Eliseu capítulo 4, quando Eliseu aumenta o azeite da viúva, que Deus fala para ela, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Se ela não tivesse uma boa conduta, um bom testemunho com os vizinhos dela, como que ela teria? Ela não teria. Por isso que eu falo assim, que eu não acredito que Deus usa por qualquer um. Por quê? Justamente por isso, pelo testemunho. Ou seja, vamos supor, o Daz é um tribulento, um agressor, um exemplo, espancador. Todo mundo conhece, a vizinhança conhece o testemunho dele, o que ele faz, o que ele deixa, conhece a vida dele. Como que a pessoa vai acreditar que ele vai profetizar para alguém? Conhecendo a vida dele, o que ele faz, tem como? É igual como eu falei ontem, eu acho que assim, a primeira impressão é que fica. Né? Então isso é bíblico também e vale como Não, os atuais. mas Porque como, assim, mas como a primeira impressão que fica, porque hoje eu sou pastor e busco dar um bom testemunho, mas quem conhecesse no passado, quem conheceu no passado, vai me julgar. não, elas não Vai vão me julgar, acreditar porque que é a eu primeira vou conhecer impressão. essa pessoa. Porque é a minha impressão. Se é a primeira impressão que fica, Então, quem é aquele Dallas? Porque Jesus ele faz nova todas as coisas. Então, já que você é uma nova, a Bíblia fala, nova criatura em Cristo, não tem a primeira impressão. Você é uma nova Rose, você é uma nova mulher. não, você não. A pessoa ela te julga, ela te culpa. Mas ela ficava bebendo, como que agora está na igreja? Ficava. Tá entendendo? Mas não é a sua impressão, porque isso é detalhe e é um erro. Porque o próprio Samuel, quando vai lá para Belém, na casa de Jessé, ele vai pela aparência.
Ele vai pela aparência. E por mais que ele era homem de Deus, ele ficou confundido. Foi pela formosura, né? Porque ele foi pela aparência. Então é a primeira impressão. Ele foi pela estatura e a formosura. Então assim, eu acredito, porque se eu for olhar a pessoa, nós vamos julgar pela roupa, pelo cabelo, pelas vestes. Mas Jesus, a Bíblia nos fala que ele olha o que está dentro do coração. Só que aí, cara, aí entra um parênteses que, assim, quem te conheceu no passado e que te conhece agora, tá vendo que você não pratica a mesma coisa. Não tem como. Porque se você praticar, você vai dizer, não, como é que Não, pode? assim, Aí né? não adianta. Elas vão falar assim, Né? eu não acredito que você mudou tanto. Aí não Tanto. adianta. É um Deus na Né? sua vida mesmo. Porque assim, o que você era para que você é, É o que olha, você é agora. eu acredito nesse seu Deus. Né? E, ou seja, se ele praticasse os mesmos atos, tanto na igreja, praticasse os mesmos atos que ele praticava lá, ele dizer que não, isso aí é um É um charlatão. é um charlatão, Isso aí não adianta. é um que quer ganhar dinheiro, como muitos falam. Ó, Finifinéias. E o que nos diferencia hoje é o nosso testemunho. Nosso testemunho. É o exato. testemunho, é a nossa conduta. Porque a própria Bíblia diz que a obra começa na onde? Dentro da nossa casa. Aqui com a nossa família, os vizinhos, para depois ir para a igreja. Né? E hoje é o contrário, muitos querem começar a obra dentro da igreja, fazer a obra dentro da igreja. É. Aí na igreja prega, pula, rodopia, É o sapateia, inverso. e fora é uma tribulação. É a tribulação, verdade. Né? E na verdade assim, são os confundidos então, né? Porque literalmente, são os confundidos. E tem porque, muitos assim. Não, demais, mas enfim. Isso é com o tempo, isso é no trabalhar de Deus, é Deus que vai cobrar, então não é a gente. Eu acredito que o fato não é cobrar, porque o cobrar é amanhã. O fato é hoje. É a nossa conduta hoje. É hoje. Então, a pessoa que você é hoje vai te tornar uma pessoa diferente amanhã. Porque é o que nós estamos falando do homem que saiu para semear. O que ele plantou, o que ele vai colher. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Então, é a nossa conduta, é o nosso caráter, é o nosso dever de cristão, porque cada um de nós tem uma responsabilidade. São filhos, é responsabilidade. Tá entendendo como é que é o negócio? Você é pastor, então você tem compromisso com a obra, cada um na sua posição, a qual você foi vocacionado. Aí você tem que você tem que puxar a responsabilidade para você, para que o nome de Deus venha ser glorificado através da sua vida. Porque chamar responsabilidade é você estar pronto e apto para assumir aquela responsabilidade. E para você ver, dentro do que a gente está lendo aqui em Isaías, quando Isaías se sente preparado, Deus diz o quê? A quem enviarei? Deus podia pegar e obrigar, não, você vai. Você não tem essa, você não vai sua vontade, você vai. Não, você Mas já tá não, pronto. mas vai. não, né? É. Mas não, vê o quê? Deus espera ele se preparar. Depois que ele se prepara, aí Deus fala, quem enviarei? Aí diz o quê? Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Então ele já se sentiu preparado, ele viu que ele estava na posição de ele ir lá e bater de frente com o povo. Verdade. E adiante. Não, ele sabia que ele ia conseguir o que viesse, na verdade ele ia conseguir reagir, né? Às situações diversas e assim por diante. Que as histórias desses homens aqui da Bíblia, não que são melhores, mas se a gente pegar as histórias de cada um deles aqui e comparar com a nossa, a gente não chega, nunca esses homens chegaram. Esse é o teu equilíbrio muito bom, senão não vai. Mas eu louvo a Deus, tá? Quero louvar a Deus pela vida do casal, o obreiro da casa do Senhor, que Deus possa abençoar. Louvo a Deus por cada um que deixou as suas mensagens aqui, em nome de Jesus. Né? Já finalizou aqui o horário para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quero que a Rose deixe a sua saudação de paz. Gente, muito obrigada pelo pouquinho que você participou. A gente continua aí na programação que não conseguiu assistir. Vai estar rodando aí na programação do YouTube na semana. É só estar lá no programa Rompendo Fronteiras, o pastor Talos Rodrigo, que lá tem todos os vídeos anteriores de hoje, vai estar tudo lá, tá? É só acompanhar a gente por lá. Tem também o site da igreja também, que tá lá, é Igreja Assembleia de Deus Crescendo em Graça, é só acessar lá na internet. Toda a programação Lá vai tá estar o lá, endereço, as campanhas. lá vai estar o endereço da igreja, Rua Terezinha, Franco dos Anjos, número 10, para a glória do Senhor Jesus Cristo, campanhas que estão sendo Montserrat, feitas. uma benção. Dia 6 agora nós vamos estar reunidos lá, Nérito, para fazer um louvorzão para Jesus Cristo, dia 6. Colocamos um tema maravilhoso que é celebrar com júbilo ao Senhor, maravilha. Quero convidar a todos da região para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que o Hélio também deixe aí o convite aí da igreja, o endereço para a glória do Senhor.
Elas estão ali situadas ali na rua Bernardino Leite Pereira, ali no Jardim Paulista, todos conhecem ali, na Coab, Itapevi. Aí nossas cursos são na terça, que é culto de ensinamento, sexta-feira é culto de interpretação, e domingo culto com a família. Glória a Deus. Se que quiser ir lá, adorar a Deus com a gente, ouvir uma palavra, vai lá. Em nome de Jesus. Então, que Deus possa abençoar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Está aí o convite. Pode mandar mensagem, abençoa essa obra, você que pode, em nome de Jesus. Vamos estar fazendo aqui uma oração e finalizando esse trabalho para a glória do Senhor Jesus. Pai bendito santo, abençoa pelo poder do teu nome a vida de cada um dos teus filhos, Senhor Jesus Cristo. Abençoa a sua igreja, abençoa os teus filhos que te clamam pelo teu nome. Que eles possam ter um final de semana abençoado para a glória do teu nome, Jesus, é que eu te peço. Amém e amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo possa estar sobre cada vida que crê. Diga amém. Está terminado para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ô glória. O Hélito falou que Zacarias ficou cego. Não ouvi isso, sério. Eu não lembro de ter falado isso. Claro que você não. Eu lembro que eu falei que deixa eu ver. Eu lembro que Deus falou que eu falei que Deus fez o surdo ouvir, o mudo falar e o Você está sintonizado na Web TV Like Live. Muito além do microfone, transmitimos programação para o Brasil e o mundo. Notícias, entretenimento, futebol de várzea, entrevistas, podcasts, culinária e muita música boa de todos os segmentos. A TV Like Live. Estamos com 1 ano e meio e já somos mais de 10 mil seguidores no Facebook. Seja apoiador desse projeto para darmos continuidade e mantermos as programações no ar que criamos com muito carinho para vocês internautas. Fazendo doação pelo Pix 11 95991 3696. Fique conosco. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até aqui o Senhor nos ajudou. Direção e coordenação, Casal Like Live e família.